Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos estudando 2 Timóteo, capítulo 4, sequenciando esta série de meditações. Vamos hoje meditar no versículo 7, que nos diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus amados, nós estamos meditando nesta perícope, que vai do versículo 6 até o versículo 8, onde a temática aqui é concernente à morte. Nós vimos, na nossa meditação anterior, que a morte ela é uma realidade para todos nós. A questão é como nós vamos encarar esta realidade. Nós observávamos na lição anterior que Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Está aí no versículo 6. Nós vimos que o apóstolo Paulo entendeu, pelos acontecimentos que estava havendo no momento, aquele aprisionamento dele em Roma levaria à morte. Como nós vimos de fato que quando Paulo sai da prisão para ser julgado no Sinédrio, neste interregno, Paulo é decapitado. Então, meus amados, o que nós podemos observar é que nós precisamos estar biblicamente preparado para aquele grande dia que nós também haveremos de encarar a morte. Nós podemos ver na narrativa desta perícope que Paulo, ele descansa no Senhor, ele confia no Senhor. E agora, no versículo 7, ele vai deixar bem translúcido para Timóteo que ele procurou viver uma vida piedosa, fiel e vigilante no serviço do reino de Deus. Queridos, essa ortopraxia, ela deve ser mentorada no nosso coração, praticada, cultivada, um sentimento coeso às Escrituras, tanto quanto o apóstolo Paulo registra nessa passagem. Observe que Paulo diz: combati o bom combate. Paulo aqui lembra daquele soldado romano que está integrado à equipe, que está integrado àquele grupo de soldado que sai para a guerra, que sai para a luta, preparados, muito bem vestidos com aquela armadura de soldado, hábeis no manuseio da espada. Queridos e amados, nós, como um bom soldado de Cristo, precisamos nos esmerar nessa exímia prática do exercício da vida cristã. Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate. Podemos ver isto no testemunho que Paulo deixa, o legado que Paulo deixa como um homem que procurou viver a fé cristã, testemunhando do amor de Deus, mesmo quando foi apedrejado, quando era perseguido, quando era caluniado. Ele procurava sempre manifestar aquilo que é chamado bom perfume de Cristo. É um desafio, é um combate contra o nosso ego, as nossas próprias ideologias, o nosso próprio coração. Quantas vezes nós não queremos agir de maneira abrupta, ignorante? Nós queremos exercer nossa própria justiça quando somos injustiçados, quando somos perseguidos, quando não somos compreendidos. Mas Paulo diz: combati o bom combate. Paulo procurou viver na dependência de Deus. Por outro lado, podemos ver Paulo engajado neste serviço, onde ele busca compreender as Escrituras, estudando a palavra, preparando-se biblicamente
para instruir a outros. E aí nós nos deleitamos com essa teologia do apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento, ensinando outras igrejas, desbravando a Ásia Menor, um grande pioneiro da evangelização ali na parte de Anatólia, daquela Ásia Menor, depois a própria Europa sendo evangelizada pelo apóstolo Paulo. Isso é combater um bom combate. Queridos, uma aplicação para mim e você. É muito importante que nós também venhamos desempenhar um bom combate no testemunho da palavra de Deus, no exercício do estudo e da transmissão, na pregação, na evangelização, para que outras pessoas também possam conhecer aquele que é o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé, Jesus de Nazaré. Observe que ele diz para o apóstolo, ou melhor, para Timóteo, combati o bom combate. Olhe para Paulo. Veja em Paulo essa ortodoxia que ele prezava na sua vida. Ele sabe que não negligenciou aquilo que é uma prerrogativa do verdadeiro cristão. A segunda questão aqui, completei a carreira. Esse completar da carreira, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou com a minha consciência limpa, pura, eu estou com a minha consciência tranquila, porque eu vivi para agradar o meu Deus. Essa questão de completei a carreira, Paulo está dizendo, eu alcancei, não por mérito próprio. Paulo não está se gabando, Paulo não está se vangloriando, o que ele está dizendo é, cheguei aonde de fato um cristão tem que chegar. No convívio da palavra, na piedade da palavra. Essa questão de completei a carreira é mostrar que a sua vida, todo esse processo da sua vida foi orquestrada, única e exclusivamente pela palavra de Deus. Quem a conduz? Quem manda no seu coração? Quem manda nas suas vontades? Quem vai, então, orquestrar todas as trajetórias da vida? A palavra de Deus. Então, a expressão de Paulo aqui, completei a carreira, que é esse corolário, ele está deixando enfático que o seu coração, como diz o Salmo 23, era mentorado, era pastoreado pela palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Ou seja, a maneira como Paulo está encarando a realidade da morte é com a consciência muito pura, dizendo, eu tenho convicção que a minha trajetória, que o tempo da minha peregrinação, ela não foi negligenciada. Procurei viver cabalmente aquilo que diz a palavra de Deus. Para concluir essa tríade aqui, Paulo diz, guardei a fé. Guardar aqui é crer, é ter como verdadeiro. Meus queridos e amados, uma coisa é nós conhecermos as Escrituras de maneira intelectual, gramatical. A outra questão é preservá-la na nossa vida, crendo na sua suficiência, crendo que ela é de fato a palavra de Deus. Então a expressão de Paulo aqui, quando ele diz guardei a fé, não é que ele deixou lá de lado. Esse guardar a fé é valorizar os ensinamentos bíblicos. Valorizar a palavra do Senhor. E essa valorização, meu amado, está aglutinado em combater o bom combate e completar a carreira. A vida cristã, em muitos aspectos, também se aglutina a isto. Combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Ou seja, que nossas vidas sejam uma vida tão debruçada às Escrituras,
que quando naquele dia, naquele momento da iminente morte, nós podemos ou possamos ter uma consciência pura, limpa, que combatemos um bom combate. É assim que nós devemos viver. Paulo não está dizendo que nós não vamos errar. Paulo não está dizendo que você vai ter momentos ruins. Paulo não está dizendo aqui que você vai ter uma vida triunfante na terra. Paulo está dizendo que nós precisamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Resumindo, devemos nos debruçar nas Escrituras, no testemunho, devemos viver o que diz a palavra de Deus e, por último, ter a palavra de Deus como uma única regra de fé e prática nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a tua vida e que no final de toda essa trajetória você possa ter combatido o bom combate, guardado a fé, de maneira que o Senhor seja glorificado no cumprimento desta carreira. Que Deus te abençoe. Até a próxima meditação.